sejam alfa e beta, números reais, com beta menos alfa positivo menor do que 2π, tá? F, uma função contínua. Recomeçou? Começou, né? Começou contínua no intervalo alfa-beta. Depois vocês vão entender essa limitação, na realidade é menor do que ou igual a 2π. F é uma função contínua em alfa-beta com f de θ maior que ou igual a zero, qualquer que seja θ pertencente ao intervalo alfa-beta, tá? E ômega, a região plana, dada por ômega igual o conjunto formado por cada ponto P com coordenadas polares rθ. Lembre-se que denota o ponto P com coordenadas polares rθ, onde o θ está entre alfa e beta, e para todo θ entre alfa e beta, o R é maior do que ou igual a zero e menor do que ou igual a F de θ. Tá? O meu objeto. Então, vamos ver quem é essa região. Ó. Essa região é o seguinte. Tá? Eu tenho o semi-eixo polar aqui. Eu tenho aqui o semi-eixo polar. Cadê o outro pano? Ixi, os dois foram molhados. Eu não nada não. Tá? O que lavou foi esse, né? Eu tenho o semi-eixo polar. E aí, o seguinte. Fiz merda, fiz besteira. Lá. Aí eu tenho aqui, ó, o R igual a F de θ. Aí eu tenho o ângulo alfa, o ângulo beta, certo? O ângulo alfa, o ângulo beta. Permita fazer o seguinte. O ângulo beta. E é a seguinte coisa. E quem é essa região ômega? Essa região ômega é a região formada por cada ponto com coordenadas polares rθ, onde o θ está entre alfa e beta, e para cada θ, o R é um número não negativo que não supera o F de θ. Então a região ômega, tá certo? É formada por cada ponto, tal que o ângulo θ vai de alfa a beta e o R não supera o F de θ. Então a região tem que ser essa região aqui dentro. Tá? É essa região aqui, ó. A região é essa. Essa é a região ômega.
E eu quero agora definir a área dessa região em coordenadas polares. Tá? E eu começo assim. Dada uma partição, P igual a θ0, θ1, θn do intervalo alfa-beta. Partição essa com coeficientes gama 1, gama 2, gama n, tá? Seja para cada i de 1 até n, seja para cada i de 1 até n, o setor circular SI dado por... O que é o setor circular SI? É o setor circular, SI é o conjunto formado por cada ponto com coordenadas polares rθ, tal que o θ está entre θi menos 1 e θi. O θ está entre θi e θi menos 1. E o R é maior do que igual a zero, menor que igual. θi menos 1, tá? Deixa eu ajeitar aqui. θi menos 1. E θi, e o R é maior do que igual a zero e menor do que igual a F de gama I. Então, isso é um setor circular. É um setor circular cujo ângulo é o Δθi e o raio é o F de gama I. Então, eu vou desenhar só 3 aqui. Você tem, ó. Então, você tem o θ1, o alfa é o θ0. Aí você tem aqui quem? O θ2 e você tem o θ3, que é o beta. Aí você tem os coeficientes da partição. Quem são os coeficientes da partição? Quem são? O gama 1, o outro coeficiente quem é? O gama 2, o gama 2, e você tem o outro coeficiente quem é? É o gama 3. Aí quem é o setor S1? É o setor cujo ângulo é θ1 menos o θ0, o θ vai de θ0 a θ1, e o raio é quem? O raio é o F de gama 1. Ó, o raio é o F de gama 1. Isso é um setor circular, tá? Quem é o outro setor? O outro setor é esse setor aqui, ó. O raio é F de gama 2, então o raio é F de gama 2, e o ângulo vai de θ1 a θ2. Então você tem o setor S2, você tem o setor S1, estão visualizando? E você tem, no caso aqui, o último setor. O raio é o F de gama 3, ó. Então é esse setor aqui, setor circular, ó. O raio é F de gama 3 e o ângulo dele é o Δθ3, que é o θ3 menos o θ2. Então é o setor, no caso aqui, N igual a 3. Tá? E observe o seguinte, tá? Seja
Tá? Feito. Daí, então, com essa construção, a redação é a seguinte: ponto, então, eu coisei os dois. Alguém tem um pedaço de papel aí, papel higiênico, me arruma? Papel higiênico. Não? Não, papel higiênico. Papel higiênico. Me arrumei. É porque eu molhei os dois. Não, obrigado. É só para enxugar a umidade da luz aqui, tá? Porque eu mandei lavar e mandei lavar o seco. Aí, né? Eu não prestei atenção. Então, tá? Então, quer dizer, diante disso, seja ômega P a região plana dada por quem é ômega P? É a união dos setores, é o S1, união S2, união SE. Pela continuidade da F nessas condições, tá certo? F contigo com F de θ maior que ou igual a zero. É óbvio que quanto mais fina for a partição, mais parecidas são as regiões ômega P e ômega. Não é? De modo que eu sou levado, eu sou levado a definir a área de ômega como limite da área de ômega P quando a norma de P tende a zero. Isso se o limite existir e for um número real. Mas observe o seguinte: quem é a área da união dos setores? É a soma das áreas. Isso é a área de S1, mais a área de S2, mais a área de SN. E você tem o seguinte: quando você está com um setor circular, ó, aqui um setor circular, cujo arco mede L, setor circular, e o raio vale R, tá? A área desse setor, esse setor aqui, que tem um ângulo alfa, a área desse setor é a medida do arco vezes o raio sobre 2. Isso é a área do setor, nós já sabemos disso. Tá certo? Só que o ângulo em radianos é L sobre R. Então, quando você junta as duas coisas, você tem que a área do setor, quem é a área do setor? Olha, quem é o L? É alfa vezes R. Então, a área do setor fica o quê? Fica alfa vezes R ao quadrado sobre 2. Então, está aqui a área do setor em termos do ângulo e do raio. Tá? Então, desse modo, quem é a área de S1? Do setor S1? Isso é o quê? É metade do quadrado do raio, que é o F de gama 1 ao quadrado, vezes o raio. O raio é o θ1 menos o θ0, que é o delta θ1. Mais metade, o segundo setor, F de gama 2. Gama 1, gama N são coeficientes da partição, vezes que o delta θ2, que é o θ2 menos o θ1, que eu chamo de mais, continuando assim até metade de F, o último, né? F de gama N ao quadrado, tá certo? Vezes que o delta θN, que é o θN menos o θN menos 1. Ou seja, isso aqui é essa soma, é a somatória sobre P de metade de F de quem? De gama I
ao quadrado vezes o delta θi. E isso é exatamente a soma sobre P de G de gama I, delta θi, onde G, tá certo? Onde, em que G é a função, vírgula, contínua no intervalo alfa-beta, é a função contínua no alfa-beta. Por que ela é contínua no intervalo alfa-beta? Porque ela é dada por G de θ igual a metade de quem? De f de θ ao quadrado. Ao quadrado. Qualquer que seja θ pertencente ao domínio da f. Tá? Então, veja bem. Por que essa função é contínua? Porque a f... Por que essa função é contínua em alfa-beta? Porque, por hipótese, a f é contínua em alfa-beta. Então, o seu quadrado é contínuo em alfa-beta, multiplicado pela constante 1/6 é contínuo em alfa-beta. E observe que a área de ômega P é soma de rima de G, tá? Ao longo do intervalo alfa-beta, relativa, soma de rima essa relativa à partição P com coeficientes gama I. Gama 1, gama 2, gama N. Mas ela sendo contínua, existe o limite das suas somas de rima. Então, e, portanto, existe o limite do modo, o limite da área de ômega P. A área de ômega P é quando a norma de P tende a zero. Tá? Quando a norma de P tende a zero, então, isso tá, nos induz a definir a área de ômega como sendo, tá? Por conta disso, você tem a seguinte definição. A área de ômega definição. A área de ômega é o número real esse número real aqui, área de ômega, dado por quem é a área de ômega. É o limite, quando a norma de P tende a zero, da área de ômega P. Ou seja, o limite, tá certo? Da soma de rima sobre P de G de gama I, delta θi. Ou seja, é o limite da... Mas isso aqui eu sei quem é. Quem é isso? É a integral, né? É a integral definida de alfa-beta de G de θ, tá? G de θ dθ. Mas quem é G de θ? Tá certo? Então isso aqui é a integral de alfa-beta de metade de quem?